Bom dia a todos! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Dica Legal. Essa aqui é uma iniciativa do ecossistema Sinapro-Fenapro. E hoje vamos abordar um tema fundamental para quem atua na comunicação pública e em processos licitatórios, porque vamos falar sobre a nova lei de licitações e seus impactos na contratação de agências de propaganda. A Lei 14.133 está em vigor aí já tem um tempo, mas ela traz mudanças importantes que exigem a atenção de todos nós, agências, sindicatos, gestores públicos. Então, para ajudar a gente a entender os principais pontos e esclarecer essas dúvidas práticas, hoje temos a honra de contar com o Dr. Paulo Gomes, ele que é especialista em direito público e parceiro do nosso ecossistema. Ele é assessor jurídico do Sinap São Paulo e da ABAP. Fiquem à vontade para enviar suas perguntas pelo chat. Algumas delas já foram, inclusive, enviadas previamente e serão respondidas ao longo da conversa. Nem precisa esperar o final. Vamos junto aproveitar esse momento de troca e aprendizado, mas antes eu quero passar a palavra para minha amiga de todas as horas, de quase todas as manhãs, a cada 15 dias, a minha amiga Patrícia Alexandre. Olá, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. É um prazer a gente poder estar aqui mais uma vez, né, trazendo aqui assuntos importantes para o nosso mercado. E hoje é um dia especial, a gente vai estar falando sobre um assunto bastante polêmico algumas vezes, mas que é de suma importância para o nosso mercado. E a gente tem aí a novidade hoje, né, do lançamento do guia de manual de licitações pelo nosso autor que está aqui presente, que vai falar com a gente, o Dr. Paulo Gomes. É a terceira revisão deste guia, então aproveitem, porque não é sempre que a gente pode estar aí com o Dr. Paulo para esclarecer todos esses pontos, que é tão importante para o nosso dia a dia, para que a gente possa trabalhar aí de forma regulamentar com a legislação. Dr. Paulo, bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado, Patrícia e Marcelo. É uma honra estar aqui com vocês nessa nova apresentação e hoje lançamento do guia na terceira revisão, né? Esse guia ele foi elaborado há alguns anos atrás, quando não só do lançamento da Lei de Licitações de Publicidade, que é a 12.232, nós atentamos aqui pelo Sindicato das Agências de Propaganda, que era uma legislação nova. Ela é muito mais técnica publicitária do que técnica jurídica. O procedimento licitatório de serviços publicitários é totalmente diferente de outras licitações públicas em todas as áreas de fornecimento de bens e serviços para a administração pública. Nós tínhamos há muitos anos atrás um grande problema junto ao Tribunal de Contas para demonstrar, por exemplo, que a atividade publicitária ela é extremamente complexa e a prestação de serviços, desses serviços, não se restringe apenas às agências de propaganda, né? Nós envolvemos também os veículos de comunicação e os chamados fornecedores externos de serviços de publicidade. E aí nós tínhamos um grande problema em direito administrativo que determina que toda contratação de bens ou serviços pela administração pública necessita de um processo licitatório. E no caso da publicidade, o único participante da licitação é a agência de propaganda. Veículos não participam, os fornecedores externos de serviços especiais não participam, mas todos os trabalhos por eles executados são contratados dentro do contrato administrativo. E como é que fica essa situação? Muito bem. Então, havia um questionamento atávico pelo Tribunal de Contas, porque pegava o aspecto geral do direito administrativo que determinava que o processo se envolvesse todos os participantes. E mais, entendi ainda que a cada contratação deveria haver um processo licitatório. Imagine os senhores, se a gente tivesse que, para fazer um filme, nós teríamos que fazer uma licitação. O segundo filme, uma nova licitação, e daí para frente. Era absolutamente inviável. Isso nós tínhamos um problema desde o Decreto-Lei 2.300, muito antigo.
Veio com a 8666, a Lei Geral de Licitações, que naquela época estabelecia a contratação de todos os bens e serviços, inclusive publicidade, mas ela não especificava nada em relação à publicidade, a não ser no seu artigo 25, que entendia que eram serviços de natureza intelectual, né, de notória especialização e que, por isso, obrigava que ela fosse contratada através de um processo licitatório. Ou seja, publicidade, para ser contratada, tem que ter um processo licitatório. Muito bem. E aí nós tínhamos os grandes problemas, exatamente esses que nós destacamos. Com o advento da Lei 12.232, foi um trabalho intenso de todos os órgãos, vamos dizer assim, da atividade publicitária no Brasil, né? Nós acabamos participando junto com o autor do projeto, que era o então deputado Zé Eduardo Cardoso, né? Grande professor, grande deputado e professor de Direito Administrativo da PUC, que elaborou com a equipe dele. Nós acabamos contribuindo com também um conhecimento na área técnica publicitária, na elaboração do projeto de lei que redundou na 12.232. Então, hoje, só para destacar, nós temos as seguintes disposições legais que regem a contratação de publicidade legal, publicidade. Primeiro, nós temos a Lei 14.133, é uma lei geral de licitações. Ela se destina à contratação de todos os bens e serviços pela administração pública, é uma lei geral, e essa lei substituiu a 8666. Aí nós temos a Lei 13.303, que é o Estatuto da Empresa Estatal, né? Muitas vezes nós vamos realizar processos licitatórios de serviços de água e esgoto, que são autarquias ou empresas de sociedade ou sociedades de economia mista, onde a lei que aplica o processo licitatório é a 13.303. Ela adota grande parte da 12.232, assim como da 14.133, mas é uma lei específica para a licitação também de publicidade de empresas estatais ou de economia mista. E, por fim, a Lei 12.232, que é a lei específica para a contratação de serviços publicitários. É a chamada Lei de Regência. A base de tudo é a Lei 12.232. E nós vamos ver que apenas quando há uma ausência de disposição pela Lei 12.232 é que se aplicam complementarmente à Lei 14.133 e também uma Lei 4.680, que é a Lei Geral da Atividade Publicitária no Brasil, a lei que regula o relacionamento comercial entre anunciantes do setor público e privado, veículos de comunicação e fornecedores de serviços especiais de publicidade. Essas duas leis, a 14.133 e a 4.680, se aplicam complementarmente a 12.232, naqueles elementos não previstos pela 12.232. Então, essa é a regra. Vamos para o próximo slide, vamos ver. O que é a publicidade, o que é a licitação de publicidade? Nós temos que destacar bem que nós temos a publicidade legal, que é a publicidade obrigatória para divulgação dos portarias, licitações da administração pública. O processo de divulgação, a publicidade legal, ela é obrigatória. Ela é obrigatória. Nenhum ato administrativo passa a valer sem que ele seja publicado. A publicidade legal não está embutida dentro da publicidade institucional. Nos contratos, nas licitações de publicidade institucional, a licitação, as normas de, de atos públicos, né? A publicidade legal, ela não está embutido dentro do objeto do contrato de publicidade institucional. E nós temos aí, dentro da publicidade institucional, também a utilidade pública. Nós vemos aí que o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição,
define muito bem o que seja uma publicidade institucional. Ela diz lá, em primeiro lugar, que nós temos que atentar que a publicidade institucional não é obrigatória. Se não quiser fazer nenhuma publicidade institucional, não precisa. Mas ela é essencial. Ela é essencial para que todos nós, cidadãos, sejamos informados pela administração pública daquilo que se faz em nosso nome ou para a nossa finalidade. Então, a publicidade institucional de utilidade pública, apesar de não ser obrigatória, ela inegavelmente é essencial, não só para a administração pública, como para nós, cidadãos, que temos o direito de saber o que a administração pública está fazendo em nosso nome e em nome da sociedade. Então, a publicidade institucional é exatamente isso: é a divulgação dos atos, obras e programas dos órgãos governamentais, assim como suas metas e resultados. É uma demonstração, uma prestação de contas que a publicidade governamental deve nos prestar como cidadãos da nossa sociedade. E nós temos dentro da publicidade institucional a chamada publicidade de utilidade pública, que o objetivo aí, mais do que institucional, é exatamente a orientação para todos nós dos serviços que são disponibilizados para nós cidadãos. Nós temos aí, na verdade, uma finalidade, dentro da publicidade institucional, de utilidade pública, é um comando para a sociedade e para que nós, cidadãos, utilizemos os benefícios que nos são colocados à disposição. Tais como, vamos imaginar que nós precisamos, e todos nós precisamos, campanhas de vacinação, né? Nós estamos num momento terrível, principalmente depois da pandemia, que nós temos que saber, sermos orientados onde é que nós podemos tomar as vacinas. Quais são as vacinas? Quem é que fornece? Se é gratuita ou onerosa? São campanhas de evidente utilidade pública. Também dentro disso estão serviços, como usar os serviços médicos, o SUS, os serviços municipais odontológicos e atendimento médico e outras. O uso de creches, matrículas de crianças e adolescentes em escolas públicas e daí para frente. Essas são, portanto, tipos de publicidade de utilidade pública, tá? Continuando. Muito bem, o objeto do contrato do serviço de publicidade ele está expressamente definida no artigo 2º da Lei 12.232. E ele define de uma forma bastante genérica e ampla. Ele diz lá o seguinte: qual é o objeto do contrato? E quais são os serviços de publicidade? Qual é a sua definição? São os serviços de estudo, planejamento, concepção, criação, execução interna. Esses serviços são realizados internamente pela agência de propaganda. Quando a agência de propaganda é contratada, ela é contratada, em primeiro lugar, para ela estudar, planejar, criar, conceber e apresentar as campanhas publicitárias. Mas ela não produz a campanha. A agência não produz como não veicula. Então, a segundo instante, o segundo objeto do contrato é a intermediação e a supervisão realizada pela agência na contratação de fornecedores externos e de veículos de comunicação. Então, nós temos esse ponto é essencial para matar o problema que nós tínhamos antigamente junto ao Tribunal de Contas, onde se entendia que a agência era contratada de forma global para criar, produzir e veicular. Mas como ela não produz, porque ela não é produtora cinematográfica, produtora gráfica, produtora digital, etc., ela tinha que subcontratar esses fornecedores. Como a agência não tem veículos de comunicação, ela tinha que subcontratar veículos de comunicação. Então, esse era o grande problema da Lei 8666. Remetia a um trabalho que a agência não poderia executar, que era criar, sim, mas produzir e veicular, não. Ela teria que subcontratar. E o grande problema de subcontratação é que o subcontratante se responsabiliza por eventuais erros cometidos pelos subcontratados. E a agência sempre ficava à mercê
dos erros de veículos e fornecedores e não adequava devidamente os trabalhos que realizavam. Com a Lei 12.232, isso matou, ele liquidou, porque a lei deixa muito claro que os dois tipos de serviços executados pela agência são esses dois. Primeiro, estudo, concepção e criação da peça e campanha. O segundo, ela faz a intermediação na contratação de fornecedores externos e de veículos. Esses veículos e fornecedores não são mais subcontratados pela agência, eles são contratados pela administração pública. Por isso que a agência faz a mera intermediação e faz a supervisão da execução do contrato. Esses terceiros, veículos e fornecedores, emitem suas notas fiscais não contra a agência, mas sim contra o cliente anunciante, que é a administração pública, mas aos cuidados da agência. E remete essa nota fiscal para a agência, para que ela, por seu turno, emita uma segunda nota fiscal, capeando essas notas desses terceiros, cobre do cliente, receba o valor integral, retenha seus honorários e repasse para os fornecedores de veículos a remuneração desses terceiros. Esse é um procedimento interno. Por que dessa triangulação? Porque o empenho que foi realizado pela administração pública, ela sai em nome da agência de propaganda. Por isso que não pode haver um pagamento direto. Administração pública, veículos, administração pública, fornecedores. Tem que passar isso pela agência de propaganda. Agora, a tributação, cada qual arca com o seu resultado financeiro. O veículo vai reter os tributos que incidem sobre a remuneração dele. Os fornecedores externos, idem. E a agência de propaganda vai ser tributada pela remuneração que ela aufere do cliente e administração pública, tal como é na iniciativa privada. Agora, a lei também trouxe outros serviços complementares, que são pesquisas de avaliação de mercado, público-alvo e meios de divulgação. Nós sempre ressaltamos o seguinte: pesquisas não podem ser qualquer pesquisas. São pesquisas essas expressamente previstas na Lei 12.232. A prefeitura pode, por exemplo, contratar uma pesquisa para verificar qual é a aceitação do prefeito municipal. Pode, através de um procedimento especial que não está dentro da publicidade. Dentro da publicidade são só esta aqui. Não pode haver uma mistura. O segundo também trabalho é a criação e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária em consonância com novas tecnologias. E nós vemos aí, quando nós estava sendo elaborado esse projeto de lei, o Dalton Pastoria, que levantou isso, ele era presidente da BAP, levantou junto com Zé Eduardo Cardoso que a internet estava iniciando dentro da publicidade. E a internet, portanto, era, naquela época, uma forma inovadora de comunicação, inegavelmente. Mas isso há 15 anos atrás. Então, naquela época, quando se pensou em formas inovadoras, pensou-se em internet. Muito bem. Só que a tecnologia evolui a cada segundo. Hoje, a internet não é mais forma inovadora. Nós temos inovações na área digital, sim, com ferramentais que são criados a cada instante. Mas a internet propriamente dita, ela não é mais uma forma inovadora. Então, formas inovadoras podem ser uma derivação dos serviços digitais, tá? E isso é já abrangido também pelo objeto do contrato. Isso deve ficar expresso tanto no edital quanto no contrato administrativo. O próximo. O que são, naquela época, antigamente, antes da 8666, tudo que não cabia em outros setores jogava dentro do contrato de publicidade. Tinha que contratar assessoria de imprensa dentro do contrato de publicidade. Tinha que realizar relações públicas, realização de eventos, jogava dentro do contrato de publicidade. Eventos festivos de qualquer natureza, jogava dentro do contrato de publicidade. Evidente que isso é absolutamente indevido, não é?
E a Lei 12.232 trouxe como novidade essa ressalva: não pode contratar serviços dentro do contrato de publicidade que não sejam específicos de publicidade. Vedados serviços tais como, e quando diz tais como, é meramente exemplificativo. Qualquer outro que não seja publicidade está vedado. E eles indicam aí: não pode, dentro do contrato de publicidade, assessoria de imprensa, relações públicas, eventos festivos de qualquer natureza. Isso está na Lei 12.232, no parágrafo 2º do artigo 2º, e nos contratos administrativos e nos editais. Eis que vem uma novidade, o próximo passo. Houve uma mudança na Lei 12.232 através de uma lei, a 14.136. Muito bem. Houve uma pressão do próprio mercado na assessoria de imprensa, na realização de eventos festivos, serviços de relações públicas, todos importantíssimos também para a administração pública. E havia um default dentro da contratação desses profissionais, que eram todos contratados através de pregão, onde a forma de contratação é pelo menor preço. Isso achatava a qualidade da prestação de serviços da assessoria de imprensa, relações públicas e outros. E havia uma pressão do próprio mercado de que esses serviços fossem contratados no formato da Lei 12.232, né? Não mais por pregão, e sim por licitação, no caso, concorrência ou aquela época tomada de preços, etc., mas não pregão. E aí se acresceu a Lei 12.232, dois artigos, o 20A e o 20B, onde se estabelece que esses serviços, tidos como serviços de comunicação institucional, são serviços de relação com a imprensa, que é assessoria de imprensa, serviços de relações públicas, como realização de eventos, e uma novidade, serviços digitais. Só que, então, em primeiro lugar, serviço de assessoria de imprensa é contratado através da Lei 12.232, o procedimento licitatório é o mesmo, mas não se mistura com publicidade. A mesma coisa relações públicas. Cada qual, para ser contratado, precisa ter um processo licitatório específico. Não mistura com publicidade. O terceiro item também deve ser contratado através de um processo licitatório específico, os chamados serviços digitais. Mas ele define bem a lei define bem o que são esses serviços digitais. E ele diz o seguinte, lendo o texto: ele se constitui em planejamento, criação, programação e manutenção de páginas eletrônicas da administração pública, monitoramento e gestão de suas redes sociais e otimização de páginas e canais digitais para mecanismos de buscas e produção de mensagens e infográficos, painéis interativos e conteúdo institucional. Veja só que é bem objetivo a lei. Serviços digitais para a finalidade desse processo licitatório são esses. Não confundir com formas inovadoras, tá? E mais, a própria essa lei também que trouxe essa novidade define bem que os serviços digitais, esses que nós acabamos de ler, não abrange contratação de espaços publicitários e de mídia, ou a expansão dos efeitos das mensagens e das ações de comunicação. Ou seja, mídia está dentro do contrato de publicidade, não está dentro dos serviços digitais. Agora, pode, com isso, há uma vedação a qualquer tipo de impulsionamento nas redes sociais. Mas existe sim a possibilidade de utilização das redes sociais da administração pública de forma orgânica. E aí não tem nenhum problema quanto à sua composição. Tá? O próximo item. Doutor Paulo, vamos aproveitar aqui a passagem de slides. Chegou uma pergunta pertinente para esse momento, acho que foi um momento anterior, inclusive. A Vanice Gentil pergunta: no caso de contratação de pesquisas, também serão consideradas como contratação de terceiros?
elas também poderão ser cobradas pela administração pública aos cuidados da agência? Boa pergunta, Vanice. Pode sim. Por isso que a agência ela faz a intermediação de empresas de pesquisas, né? Assim como contratação de todo e qualquer outro fornecedor de serviços externos, né? E para isso, nós vamos adiantar um pouquinho, nós vamos lá para o artigo 14 da Lei 12.232, que estabelece que a agência tem a obrigação de fazer não só essa intermediação na contratação, mas ela deve procurar os melhores fornecedores de cada área. Então, ela vai ter que pegar, no mínimo, 3 orçamentos com empresas daquela atividade, com a mesma qualificação técnica, e vão ter que apresentar orçamentos que serão submetidos à administração pública. A agência conduz, supervisiona, orienta a administração pública em qual empresa a ser contratada. Normalmente é que apresentar menor proposta de preço, porque a qualificação técnica tem que ser similar entre elas. Então, o procedimento é o mesmo. A agência faz a intermediação na contratação de institutos de pesquisas, levantando a sua qualificação técnica, obtendo orçamentos com proposta técnica de preço e submete à administração pública. É a administração pública quem vai decidir quem contratar. Ok? Mais uma pergunta aqui, agora referente ao último slide. Eu acho que foi o Walter, exatamente, Walter Tomé. A agência licitada pode. Passou aqui. A agência licitada pode fazer impulsionamento em redes sociais em nome do órgão público? Ela vai, sim, ela vai. Dentro da publicidade, ela faz. Porque o impulsionamento é uma forma de divulgação, né? Ela vai utilizar todos os meios legais. Então, nós temos os meios tradicionais como os meios digitais. O impulsionamento é uma forma de contratação, de ampliação da comunicação. Então, isso está dentro do contrato de publicidade, não dos serviços digitais, que é aquele que nós lemos. E aí é um outro procedimento diferente da de publicidade. Eu não Tá? sei se vai ser falado agora, doutor Paulo, ou, né, no momento oportuno, que a Flávia completa essa pergunta aqui colocando como pode ser feita a contratação de impulsionamento em redes sociais. Aí a agência que vai desenvolver todo o estudo. Do como vai impulsionar, vai caber à agência definir quais seriam os meios de impulsionamento e vai sugerir para o cliente. Compete cada caso à agência de publicidade. Ela que tem a necessidade e a obrigação de conceber, planejar, pesquisar e desenvolver. E quando ela sugere a forma de impulsionamento, ela está dando elementos técnicos, né, de comunicação, o que ela entende como impulsionamento e quem deve ser realizado fazer esse impulsionamento. Tá? Como contratar. Você vê que mídias programáticas, né, ela é feita através da agência de propaganda, através muitas e muitas vezes das trading desk. A agência faz todo o planejamento, toda a concepção, mas a divulgação através dos sites das big techs e daí para frente, através da mídia programática, é comprada através de leilão. É diferente da mídia tradicional, onde negocia, dentro da tabela de cada veículo, negocia o seu preço, com eventuais descontos comerciais para o cliente e o repasse do desconto para a agência de propaganda. No caso de mídias digitais, né, onde há a mídia programática, isso é intermediado pela agência, mas a mídia é comprada através de leilão, através das trading desks que realizam o certame. É só agora, começou a bombar, ainda no assunto, né? A Uhum. Adriana pergunta, eu acredito que ela esteja falando sobre conteúdo não pago, né? Então ela está perguntando aqui, diante do adendo que foi feito na 12232, a agência que tem contrato de publicidade não pode criar para redes sociais? Eu acho que ela está falando de criar conteúdo para redes sociais. Isso seria um É. contrato à parte? Não, o conteúdo
das suas redes sociais internas pode ser feita, inclusive, dentro da própria administração pública. Mas, pela nova lei, também pode ser contratada através de uma agência específica na área de digital, tá? Pode, mas a própria lei já permite que a próprio órgão público realize o seu conteúdo de administração das redes, das suas redes sociais. Quando realizada de forma orgânica, pode ser feita através de uma agência especializada. Por isso que nós estamos iniciando, veja que saiu ontem ou anteontem, já o primeiro edital da própria SECOM na contratação de serviços digitais. Eu não li Isso. ainda, estou curioso para ver, porque nós já estamos elaborando vários editais com base na nova lei. Nós colaboramos lá, por exemplo, com a Prefeitura de Campinas na elaboração do edital de contratação de serviços digitais. O Ministério da Pesca está prestes a soltar também uma licitação específica de serviços digitais, onde empresas especializadas, dentre as quais a agência de propaganda que tenha esse suporte, pode participar. Então, existem duas coisas diferentes. O contrato de publicidade e licitação de publicidade abrange, sim, serviços digitais na divulgação da mídia. A produção do material continua sendo da agência. A publicização disso através de mídia, compra de mídia, só dentro do contrato de publicidade. No contrato digital, não. É estritamente aquilo que nós lemos. O que a gente, entretanto, verifica, Marcelo, é que nós estamos num instante de transição. Nós temos contratos em vigor onde a agência já vinha prestando esse serviço, né? Mesmo esses serviços digitais, ela já fazia isso e jogava isso como formas inovadoras. Não houve tempo hábil de mudar isso de campo, né? Então, o que nós recomendamos é que, até que haja a conclusão desses contratos em vigor, as agências de administração pública continuem usando esse formato como formas inovadoras. Num próximo, quando terminar esse contrato em vigor, aí sim, por uma questão de cautela, a administração pública deve realizar o processo licitatório, aí sim, de serviços digitais, esses específicos. Nesse instante de transição, eu até recomendo que continue usando da mesma forma que vinham sendo realizado antes, tá? Ok. É, aproveitando hoje, estamos com uma audiência aqui bem grande, 165 pessoas online, 166 agora, e aí o assunto, sobre o mesmo assunto, ele fervilha aqui, e vou reforçar aqui perguntas. Então, a Solange, junto com o Rodrigo Freitas, a Solange pergunta aqui, então teríamos uma agência para fazer o conteúdo digital licitada e outra de publicidade para fazer impulsionamento? Pode ser a mesma agência? Primeira pergunta. E o Rodrigo complementa. O impulsionamento de redes sociais é feito por meio de uma empresa terceirizada, contratada, intermediada, como mídia veículo. Essa compra pode ser feita na própria agência licitada? E, complementando mais uma vez, considerando que a compra seria feita internamente pela própria agência licitada. Bom, vamos tentar ver, porque eu já esqueci desde a primeira, mas A vamos lá. primeira uma agência pode fazer o conteúdo digital, uma agência pode fazer o conteúdo digital licitada e outra de publicidade para impulsionamento. São duas coisas, em tese, distintas. As duas são comunicação, mas distintas. Pela lei que já vinha sendo feita, a agência acabava fazendo tudo. A agência contratada dentro da publicidade fazia também serviços digitais que foram regulados agora, né? Havia até uma discussão se isso só poderia ser feito através de agentes digitais, onde tem as associações, a Brad, a Anamid, né, que eles não se consideram agências, eles são consideram agentes, porque eles realizam. Mas a agência de publicidade, grande número de agências, já tem estrutura para realizar também esse trabalho. Então, uma agência de publicidade, se ela tiver estrutura, ela pode realizar os dois serviços. E pode ter um contrato de publicidade e um outro contrato em outra licitação
como os serviços digitais, esses já previstos agora pelo artigo 20A, né, da 12232. Não há incompatibilidade. O que muitas vezes não pega, vamos dizer assim, pega mal, vamos dizer, é que a mesma agência que atende publicidade também participa do processo licitatório e passa a atender a publicidade, a serviços digitais. Mas não é impedimento legal, né? Apenas fica, eu não diria que é ilegalidade, não há, de forma alguma. A mesma agência pode prestar serviços digitais e pode prestar publicidade, eu não vejo nenhum problema, né? Mas são processos licitatórios diferentes um do outro. Até porque nós insistimos com as agências que já tenham estrutura para prestar serviços digitais, que insiram dentro dos seus objetivos sociais serviços digitais. Porque a definição, normalmente, do contrato social das agências, ela repete o artigo 2º da 12232, ou seja, ela cria e faz a intermediação de produção externa, pesquisas e formas inovadoras. Em instante algum, diz lá no objeto social que ela também faz serviços digitais. Minha sugestão é que as agências insiram dentro do seu contrato social também serviços digitais. É uma mera consequência da comunicação institucional e de utilidade pública. Eu não vejo nenhum problema. Nós temos uma terceira pergunta, Marcelo, que eu Tem, não me lembro. a pergunta ali ela tem a ver também, que é o seguinte, acho que o Rodrigo aqui colocou aqui, impulsionamento de redes sociais é feito por meio de uma empresa terceirizada, contratada como veículo de mídia, essa compra pode ser feita na própria agência licitada? É uma pergunta. E considerando que a compra seria feita internamente pela própria agência licitada. Então a pergunta é se essa compra pode ser feita na própria agência licitada. Não, a agência sempre vai intermediar a contratação, intermediar. No caso de mídia programática, tinha um problema lá atrás, era assim, nós normalmente não temos estrutura, nós, agência, não temos estrutura para comprar mídia programática diretamente das Big Tech, Google, Facebook, etc. Nós contratamos uma trading desk que tem essa função. Era uma enorme dúvida, porque o direito administrativo não permite que houvesse uma subcontratação. E a Trading Desk é contratada através da agência de propaganda. Mas isso são águas passadas. Vocês podem verificar, por exemplo, nós elaboramos minutas de editais aqui pelo Sindicato de São Paulo, onde nós prevemos na estratégia de mídia e não mídia que a agência de propaganda, quando ela apresentar a estratégia de mídia e não mídia, ela possa utilizar, além da mídia tradicional, com tabela cheia, também pode utilizar mídias digitais usando como formas inovadoras, usando o Trading Desk e daí para frente. Então, a agência sempre vai ser intermediária na contratação de mídia e de outros serviços realizados por terceiros. Ela não vai contratar diretamente em nome dela, ela vai intermediar na contratação em nome do seu cliente. Por isso que a Lei 4.680, lá no artigo 14, ela define a agência como agindo por conta e ordem do cliente. Isso é a regra geral da publicidade. Doutor Paulo, tem uma pergunta sobre bitributação. A gente responde mais para frente, no final? Posso até antecipar, porque eu falei lá atrás que os fornecedores de veículos emitem suas notas contra o cliente aos Ótimo. cuidados da agência, né? Então, Esse é um problema reiteradamente praticado, né? Por O Jean Paul está desconhecimento. certo. Só para fazer então a pergunta aqui, que é a seguinte: o valor total de terceiros em sua. A agência coloca o valor total de terceiros em sua nota e gera uma bitributação, no mínimo no que diz respeito ao ISSQN. Aí ele está perguntando aqui como trabalhar essa questão. Desculpa interromper. Não é bem assim, porque é assim. Quando a agência cria uma peça publicitária, ela vai cobrar pela criação, ela emite a nota fiscal dela contra o cliente, constando criação de um folheto, valor X, de acordo com a tabela do sindicato.
tá? Então, a nota fiscal da agência se refere ao trabalho que ela fez de criação e está cobrando sobre isso. Sobre isso, ela paga o ISS normal. Muito bem. Quando ela faz a intermediação de outros fornecedores, produção gráfica, cinematográfica, digital, qualquer outro tipo, e quando ela também intermedia a contratação de veículos de comunicação, esses terceiros, fornecedores de veículos, vão emitir a sua nota fiscal contra o cliente. O cliente. Quem é devedor, quem é o tomador do serviço é o cliente, apenas intermediado pela agência. Então, esses terceiros vão emitir a nota fiscal dela contra o cliente. Só que por uma especificidade da atividade publicitária, isso tem que ser mandado, a nota fiscal, via agência de propaganda. Hoje, muitas vezes, vai de forma direta porque a nota fiscal é eletrônica, então já sai para o cliente. Mas a agência, de qualquer forma, ela tem que atestar para o cliente que o serviço foi contratado, foi prestado da forma contratada e está sendo emitida a nota fiscal de valor correspondente. Então, vem a nota fiscal, por exemplo, do veículo ou do fornecedor, contra o anunciante, e ali vem lá, o que que fez? Foi uma produção de folheto, valor 50. O cliente é XPTO, mandou via agência. A agência pega essa nota, emite uma segunda nota dela, que ela põe assim, produção da empresa gráfica XYZ no valor de 50, tá? No histórico da nota fiscal da agência consta isso. E embaixo ela insere honorários de agência, por exemplo, 10% sobre esses 50. Ela anexa a nota fiscal do fornecedor, assim como do veículo, e encaminha para o cliente. O cliente vai verificar a regularidade, vai mandar o dinheiro devido ao fornecedor ou ao veículo através da agência, a agência recebe, repassa esse dinheiro para o fornecedor e para o veículo. Mas quem vai pagar o ISS é o veículo, quem vai pagar o ISS é o fornecedor externo, e a agência só vai pagar o ISS sobre a sua parte de remuneração. Por isso que não há bitributação. O que ocorre algumas vezes é que algumas prefeituras insistem em que a nota fiscal do fornecedor do veículo seja contra a agência. E aí sim há bitributação. Né? Mas nós temos aí disposições legais, inclusive pareceres do Tribunal de Contas da União, da Advocacia Geral da União, e tem portarias e normas legais que definem exatamente esse procedimento de nota fiscal. Então, jamais aceitem que haja a emissão da nota fiscal contra a agência de propaganda de um serviço prestado pelo veículo de fornecedor. É sempre contra o cliente aos cuidados da agência. Né? Isso E com, é uma matéria que é recorrente, infelizmente, e não é simples de entender, porque é um negócio completamente diferente. Né? Por que duas notas fiscais? Uma do fornecedor e outra da agência capiano? É pela especificidade da atividade publicitária. E mais, o empenho da administração pública, quando ele é realizado, ele consta como tomador de serviço a agência de propaganda. Né? Então, por isso que tem que passar pela agência, o dinheiro apenas transita pela agência, pela contabilidade, mas não entra como receita da agência. A agência apenas repassa. É mais ou menos, Marcelo, como eu, advogado, eu ajo em nome do meu cliente numa ação de cobrança. Quando eu ganho ação, com procuração, eu recebo esse dinheiro integral, retenho meus honorários contratados com o meu cliente e repasso para o cliente. Quem vai pagar o tributo sobre aquele dinheiro que eu mandei para o cliente é o cliente. Eu vou pagar sobre os meus honorários. É o mesmo procedimento dentro da publicidade. Quando há questionamentos, a solução é obter um parecer jurídico amplamente disponibilizado aí pelo sindicato, FENAPRO, ABAP, né? E pelos próprios advogados das agências, orientando nesse sentido.
tá? E várias pessoas estão abordando esse tema falando que os órgãos fazem confusão com isso. É E verdade. temos aqui, inclusive, dentro da FENAPRO, onde eu, inclusive, estou à frente dessa, não à frente como consultor jurídico, porque temos aí doutora Helena Zóia, temos o doutor Paulo Gomes, que também faz aí um excelente serviço no Sinapro São Paulo e também várias outras consultorias jurídicas que prestam serviços aos Sinapros, mas à frente aqui da operação da FENAPRO, a gente vê muitas e muitas agências fazendo esse tipo de reporte. E o que a gente recomenda é, podem entrar em contato com o Sinapro do seu estado, que a gente vai emite ofícios, e dentro desses ofícios tem todas as orientações que o doutor Paulo aqui passou, que são tem jurisprudência e também temos todas as normativas muito bem definidas e que podem fazer aí parte da tua estratégia de convencimento do órgão público para fazer o que é correto. Eu só quero Perfeito. complementar, deixando aqui, vamos fazer daqui a pouco mais um bloco de perguntas, e para que a gente consiga continuar, mas algumas pessoas já estão perguntando sobre modelos de edital. Ao final da live de hoje, a gente tem uma novidade aqui, que a gente vai falar sobre o lançamento do guia, e também todas as agências associadas ao sistema Sinapro Fenapro vão ter direito a acesso a uma página nossa que tem o guia do Dr. Paulo Gomes, a versão mais atualizada, modelos de edital e anexos que fazem toda a diferença aí para as agências e para os órgãos públicos terem acesso a esse material para saber como se faz direito. Doutor Paulo, é contigo. Muito Exato. E bom. só para complementar, a gente vai estar disponibilizando, pessoal, daqui uns 2 dias, a gravação e o material que está sendo apresentado para as agências associadas. Então, fiquem atentos aos seus e-mails, às nossas redes sociais. A gente vai estar comunicando essa divulgação, tá bom? Vamos lá, doutor. Muito bom. Vamos lá. Entrou mais uma pergunta aí, não sei se eu respondo já, sobre Jundiaí, né? Pode, você já Mas pescou, pode, vai. eu já pensei. Ele disse, o Daniel disse que em Jundiaí ocorre a mesma coisa. Eu sei disso, porque eu fiz a minuta do edital de licitação de Jundiaí da passada e estamos desenvolvendo agora, né? Mas ali há uma definição clara dentro do edital e do contrato administrativo da Prefeitura de Jundiaí, esse formato de emissão da nota fiscal de forma absolutamente correta. Se há alguma irregularidade interna, é questão de dar uma lida nesse contrato com a prefeitura, contrato administrativo da Prefeitura de Jundiaí, que está expressamente previsto essa forma de faturamento, de forma legal, tá? Então, é isso aí. Eu Bom, tenho uma curtinha aqui, doutor Paulo, que é uma pergunta que ela é recorrente. Eu já, de tanto ver o senhor aplicando a esses ensinamentos para a gente, eu já sei qual é a resposta, mas eu queria ouvir. Eu gostaria de confirmar um ponto. Essa é a Isabela que pergunta. Nas contratações da Lei 12.232 é aplicada, a Lei 12.232 é aplicada como norma especial e a 14.133 entra apenas de forma subsidiária? exatamente, Isabela. Nós vamos chegar um pouquinho ali para frente, onde eu vou justificar isso de forma mais ampla, né? Porque nós temos aí uma grande dúvida. Muitas vezes, bom, mas eu não vou antecipar, senão eu perco o pique aqui, tá Ou vamos bom? lá. Mas vamos chegar lá, Isabela. Daqui a pouquinho nós chegamos nesse ponto aí. Muito bem. Uma das mudanças, ou não digo uma mudança, mas uma alteração trazida pela 14.133 é a forma de licitação, né? Hoje, como é que a gente faz? A gente apresenta fisicamente os envelopes de proposta de técnica, proposta de preço e documentos de habilitação. Isso tudo é entregue numa sessão presencial, os documentos são físicos e é recebido desse formato. Então, é presencial. A nova lei, a 14.133, a Lei Geral de Licitações, determina que ou pelo menos recomenda a adoção da forma eletrônica, né? Mas permite que seja mantida a forma presencial, desde que devidamente justificada,
né? Muito bem. O que nós entendemos é o seguinte: evidentemente, a forma eletrônica vai solucionar uma série de coisas no futuro. Nesse primeiro instante, eu entendo que a enormidade dos municípios do Brasil não tem estrutura, não tem plataformas ainda que garanta a segurança no encaminhamento. E por quê? Nós sempre colocamos nos editais, eu vou tomar liberdade aqui de vocês. Essa minuta de edital que nós elaboramos pelo sindicato das agências de São Paulo e disponibilizamos isso para o estado inteiro, e já vem sendo adotado em mais de 80 municípios, nós justificamos o porquê de utilizar a forma presencial e não eletrônica. Porque nós temos um aspecto muito interessante. Como é que a agência de propaganda é escolhida no processo licitatório? Ela participa apresentando uma campanha simulada. Vamos dizer, a prefeitura tem um problema de comunicação, por exemplo, como recolher mais IPTU, ou ainda diminuir a inadimplência de IPTU. Então, dá como problema de comunicação a ser solucionado numa campanha simulada. No briefing, a prefeitura apresenta dados da prefeitura, etc., e diz: crie uma campanha publicitária simulada que incentive a população a pagar em dia o IPTU e a pagar o IPTU. Muito bem, esse é um problema de comunicação. Essa campanha, entretanto, ela vai ser apresentada pelas licitantes de forma apócrifa. Não pode haver identificação da agência, como uma forma de reduzir riscos de favorecimento ou prejuízo para determinadas licitantes. Então, a ideia é dar um princípio de isonomia absoluta, de regularidade absoluta, de transparência absoluta do processo licitatório, onde as agências vão apresentar sua proposta de técnica, é o plano de comunicação via não identificada, sem identificação. A subcomissão, na hora de examinar, vai verificar, vai pontuar, vai julgar, sem saber quem são os licitantes. Isso é uma forma fundamental. Então, não pode haver a identificação da agência. Se houver a identificação da agência, ela está desclassificada. Exatamente para preservar essa segurança no processo licitatório, é que nós estamos recomendando que ainda seja utilizada a forma física, presencial, de entrega das propostas. Porque o encaminhamento dessa via não identificada, mais a via identificada, mais o conjunto de informações de forma eletrônica, com quase certeza vai ser quebrado o sigilo para quem receber isso lá na ponta da outra linha, que é a prefeitura, a Câmara, com a Assembleia Legislativa, o governo do Estado, etc. Então, ainda não há uma segurança absoluta que essa plataforma utilizada pelas prefeituras, eventualmente, não identifique a proposta. Tá? Então, nós recomendamos e abrimos já o edital no preâmbulo, dizendo o seguinte: toma liberdade aqui. Adota-se a forma presencial para esta licitação, cujas sessões públicas serão registradas em ata e gravadas em áudio e vídeo, e a gravação será juntada aos autos do processo licitatório depois de seu encerramento, na forma do disposto no artigo 17 da Lei 14.133. A opção pela realização de forma presencial deste certame decorre e leva em consideração as especificidades da forma de apresentação das propostas técnicas, em que uma via do plano de comunicação será apresentada de forma apócrifa para ser avaliada e julgada por subcomissão técnica especialmente composta, pelo que ainda não haverá garantias técnicas para que a via não identificada do plano de comunicação, caso fosse utilizada a forma eletrônica na apresentação das propostas, não seja identificada antecipadamente, podendo invalidar o próprio certame. Então, esse é um dos motivos porque nós recomendamos, permitido pela própria Lei 14.133, que a gente continue usando, pelo menos por enquanto, a forma presencial e física. Então, essa é uma forma que a gente está recomendando. Então, o próximo. Próximo slide. Muito bem. Então, já vimos que a forma é física e não eletrônica. É uma recomendação.
Nós tivemos pouquíssimos casos de licitação de forma eletrônica. Petrobras teve, porque ela tem uma estrutura gigantesca, absolutamente perfeita e não teve nenhum problema. Os poucos outros casos de administração pública menores, teve problema e foi anulado o certame. Então, a ideia é exatamente seguir naquilo que é já garantido. Agora, modalidade de licitação de serviço de publicidade, ela hoje a única modalidade é concorrência. Vocês lembram que pela 8666 nós tínhamos três tipos: concorrência, tomada de preço e cada convite. Era questão de valor, né? Cada convite até 176 mil. Tomada de preço era acima de 176 mil até um determinado valor que eu não me lembro de cabeça. Depois, concorrência. Hoje, pela 1433, não existe mais tomada de preço nem carta convite. Licitação de serviço de publicidade somente através de concorrência. Somente. Nada mais do que outro. Agora, quais são os critérios? A 1433 trouxe uma série de critérios de avaliação, né? Maior desconto, escolha de tal, etc. No caso de publicidade, não tem. No caso de publicidade, só existem duas: melhor técnica e técnica e preço. Não existe uma terceira. Já vi, por exemplo, uma modalidade, já antecipo aqui, uma contratação emergencial, onde se utilizou a modalidade maior desconto, absolutamente incorreta, indevida, ilegal. Isso pode dar um problema seríssimo para a administração pública, até sob o aspecto de probidade administrativa. Não existe essa possibilidade, não existe. Então, tipos de licitação só: melhor técnica e preço. Continuando. Bom, já entrou aí, Marcelo, uma pergunta, se quiser fazer. Tenho algumas aqui, né? Eu Tá, tenho a última pergunta aqui do Evaldo. Como fica a contratação de serviços de terceiros na nova de licitações, sendo que a lei de publicidade prevê o limite de 0,5% do valor global do contrato de publicidade? Continua tá, existindo as sessões públicas para seleção de fornecedores cujo valor de produção ultrapasse esse limite de 0,5% do valor global do contrato? Existe tá, contratação de serviço de publicidade de forma emergencial? tá. Bom, a emergencial sempre existe. A contratação emergencial sempre existe quando existe uma, vamos dizer, quase uma calamidade pública, uma urgência, vamos dizer, um lastro de doença que deu que precisaria de uma vacinação urgente. Então faz uma contratação emergencial para fazer campanha daquela campanha emergencial, uma finalidade específica. O que não pode muitas vezes o seguinte: nós temos contratos ainda em vigor pela 8666, onde pode haver uma prorrogação do contrato até 60 meses, né? E tinha ainda, no parágrafo 4º do artigo 57 da 8666, uma forma excepcional de prorrogação por mais 12 meses. Vamos imaginar, a prefeitura tem um contrato que estava quase vencendo os 5 anos, 60 meses. Ela correu fazer um novo processo licitatório, mas atrasou por vários motivos, houve interposição de muito recurso, etc. Esticou demais. E aí, excepcionalmente, ela pode utilizar o parágrafo 4º do artigo 57, podendo prorrogar por mais 12 meses. E normalmente punha lá, ela prorroga por 12 meses, com a ressalva de que existe um processo licitatório em andamento. Se ele for concluído antes de 12 meses, o contrato anterior se extingue e a nova agência é contratada com base na nova licitação. Muito bem. Outras contratos emergenciais pode desde que haja efetivamente uma emergência. E emergência não é na linguagem popular, não. É na linguagem legal. Uma necessidade premente, seu qual
não pode a administração pública ficar sem a comunicação. Agora, alegar que há necessidade de campanhas normais, como se fosse um processo licitatório normal, dentro de uma emergencial, isso é absolutamente inviável, né? Porque ou faz um processo licitatório a tempo e à ordem, e, mas não pode fazer uma emergencial para contratar como se fosse um processo licitatório comum. Não pode. Isso pode dar um problema junto ao Tribunal de Contas, junto ao Ministério Público, né, e com ações que todos nós sabemos, desde improbidade administrativa até lá para frente. Então, emergencial existe? Inegável que sim, mas tem que ser emergencial sobre o aspecto legal. Esse é o primeiro aspecto. Segunda pergunta sobre a contratação de fornecedores externos, né? Como ela lembrou bem, nós temos lá o artigo 14, que diz que para contratar fornecedores externos, a agência tem que obter orçamentos de empresas cadastradas no órgão público a quem serão prestados serviços, onde vai obter orçamentos com a identificação do serviço e o preço. Muito bem. E a lei diz ainda, lá no artigo 14, que, e aí vou pegar a cola aqui, que é a lei 12.232, diz o seguinte: o contratado, no parágrafo primeiro desse, que é a captação de orçamentos, procederá à coleta de orçamentos de fornecedores em envelopes fechados, que serão abertos em sessão pública, convocada e realizada sob fiscalização do contratante, sempre que o fornecimento de bens ou serviços tiver valor superior a 0,5% do valor global do contrato. Muito bem, essa é a regra geral. Vamos imaginar um contrato de 10 milhões. 0,5% de 10 milhões, quanto dá? Diz que advogado não sabe fazer conta, mas mais ou menos a gente sabe 0,5% de 10 milhões, né? Então, quando um contrato de fornecedor for superior a 0,5% do valor global do contrato, tem que pegar o orçamento e envelope fechado. Aí veio o parágrafo terceiro do mesmo artigo 14 e diz o seguinte: o fornecimento de bens ou serviços de valor igual ou inferior a 20% do limite previsto na linha A do inciso 2 do artigo 23 da Lei 8.666 está dispensado do procedimento previsto no parágrafo primeiro desse artigo. O que é isso? Diz o seguinte: tem um limite. Se a verba, se o valor do serviço a ser prestado for inferior a 20% do artigo 23 aqui, esse 23 ele falava sobre a carta convite. Então, 20% abaixo do valor da carta convite dispensa o orçamento em envelope fechado. O orçamento continua sendo exigido, mas não em envelope fechado. Acontece que a Lei 8.666 deixou de existir e carta convite deixou de existir. Como é que fica essa situação, então? Nós estamos ainda, por excesso de cautela, colocando nos editais e no contrato administrativo o último valor da carta convite, que era 176 mil. 20% de 176 mil, salvo engano, é 56.200, salvo engano. Né? Patrícia, usa a maquininha aí. Então, eu ponho nos editais, por exemplo, O que RH, essa. doutor, também tem um problema de número, mas estou fazendo a conta aqui. Ah, bom, então eu ponho nos editais o seguinte: quando o valor do serviço externo for superior a 50, não, eu acho que é 35.200, Patrícia. 35.200, É. 20%. Então, quando for superior a 35.200, tem que ter orçamento em envelope fechado. Eu não estou mais me referindo ao artigo 23 da 8.666, porque ele não existe mais. E não estou me referindo ao convite, porque ele também não existe mais. Então, de duas, uma: ou nós eliminamos essa exigência dos editais, mas eu, como descendente de mineiro, eu tenho toda a cautela e eu ponho o seguinte: se o percentual for inferior a 35.200, não precisa de orçamento em envelope fechado. O orçamento continua sendo obrigatório.
tá? Maravilha, Mais alguma respondido. aí, Marcelo? Não, vamos, Dessa? chegou uma última agora, só concluindo, né? Quando esse valor ficar dentro do meio, se precisa fazer essa audiência pública, se eu agora já respondeu que não. Tem que ter o orçamento, mas não precisa ser envelope fechado, correto? Isso, E, exatamente. e só lembrando aos nossos amigos aqui que tá chovendo perguntas, mas não vamos conseguir responder todas, mas a gente vai responder todas sim, por e-mail, durante a semana. O doutor Paulo vai ficar durante a semana respondendo muita coisa para a gente aqui e a gente vai Tá. recaminhar para todo mundo que se inscreveu, tá aqui. A gente tem um e-mail de todo mundo para fazer as respostas por lá também, caso a gente não consiga responder todas. Muito bem. E aí vem como é que começa um processo licitatório, né? A 1433 trouxe algumas novidades, inegável, e que melhorou muito. Eu entendo que a 1433 ela melhorou, ela é muito melhor do que a 8666. Ela tem falhas, claro que tem, inegavelmente tem. Ela é aplicável totalmente à propaganda de forma alguma, de forma alguma. E já antecipando uma situação. Em direito, nós temos a figura de antinomia jurídica. O que é isso? Antinomia jurídica é um suposto conflito de normas legais. Uma lei diz uma coisa e a outra lei diz outra. Então parece que haver uma colidência de situações. Então, qual lei que se aplica? Não no direito brasileiro, assim como de forma geral, a interpretação é examinada sobre alguns aspectos. O primeiro é o chamado hierárquico. Uma lei municipal não pode se sobrepor a uma lei estadual e federal. Uma lei estadual não pode se sobrepor a uma lei federal. Uma lei federal não pode se sobrepor à Constituição Federal. Esse é o critério hierárquico. O segundo critério é o cronológico. A nova lei altera ou revoga a lei anterior. E um terceiro critério é o da especialidade. Uma lei especial se sobrepõe a uma lei geral. E no caso da publicidade, nós temos a Lei Especial de Licitação de Publicidade, é a 12232, em cotejo com a Lei Geral de Licitações, a 1433, que é a lei que regula todas as licitações de tudo no país, seja a contratação de bens, serviços, e é uma regra geral. Mas daquilo que conflita com a 12232, se aplicam as regras da 12232 como lei especial. E nós temos algumas situações, né? Uma delas, por exemplo, é o momento da interposição de recurso, né? Eu vou antecipar aqui só para poder esclarecer. Nós temos algumas situações, por exemplo, onde a Lei 1433 estabelece que o recurso deve ser interposto, deve ser manifestado sua intenção em cada fase. Julgou a proposta técnica, deve haver uma manifestação no ato dizendo o seguinte: eu quero recorrer, mas não recorre ainda, espera. Vem o julgamento da proposta de preço. A agência diz: eu quero recorrer, mas ainda não recorre. Espera habilitação. Julgou a habilitação, eu quero recorrer, e aí abre o prazo para interposição de recurso das outras fases. Isso em propaganda é absolutamente inviável, porque nós temos, eventualmente, a possibilidade de uma agência já ter sido desclassificada lá atrás por identificação da sua proposta do plano de comunicação via não identificada. Ela não poderia mais continuar no processo licitatório, ela já estava excluída. Então, há uma inversão da ordem que é absolutamente inviável. Nesse caso, a Lei 12.232, lá no artigo 11, ela é específica para dizer o seguinte: cabe recurso nas seguintes fases. Julgou a proposta técnica, abre prazo para recurso. O prazo hoje é de 3 dias úteis, conforme a 1433. Mas abre o prazo para interposição de recurso da proposta técnica. Ele é julgado, depois de julgado, vem para a próxima sessão, proposta de preço. Julgou a proposta de preço, abre prazo para recurso sobre a proposta de preço. Interposto o recurso, julgado o recurso, vai para a última fase, que é a habilitação. Julgou a habilitação, abre prazo para recurso e julga a habilitação. E aí depois homologa, adjudica e contrata. Então, há, de vez em quando,
supostos conflitos entre disposição da 14.133 e da 12.232. Nesse caso, o que nós, o nosso entendimento, o que se estabelece é a especialidade da 12.232 em relação à 14.133, tá? Muito bem. E aí, o que trouxe de novidade a 14.133? Ela começa trazendo algo que já existia, mas é mais detalhado agora. É um estudo técnico preliminar. Esse é o chute do primeiro do jogo. Abriu o jogo, chutou, é o estudo técnico preliminar. Esse estudo técnico, ele caracteriza o interesse público envolvido e a melhor solução para aquela pretensão de contratar, no caso, serviço de publicidade. Vai, nesse estudo, que ele é grande, extenso, muito detalhado, a administração pública diz o seguinte: eu quero contratar porque eu preciso contratar publicidade. Qual é a base legal? A base legal é a 12.232, que estabelece que a publicidade institucional, com base no artigo 37 da Constituição, ele é necessário, é conveniente, necessário para a administração. Quem é que eu vou contratar? Pelo artigo 1º da 12.232, eu tenho que contratar isso através de agência de propaganda. Muito bem. Quais são os serviços? Os serviços são do artigo 2º da Lei 12.232, criação, produção e daí para frente. Como é que se contrata? Qual é a necessidade? Então, esse estudo preparatório, estudo técnico, ele é o primeiro documento a ser elaborado. E mais, ele vai dar base para toda a elaboração, não só do edital, como do termo de referência, que é o segundo documento. O termo de referência é um conjunto de elementos suficientes para definir o serviço e objeto da contratação. Ele vai ser praticamente repetido no terceiro documento, que é o edital de licitação propriamente dito. Então, lá sim vai se definir exatamente tudo aquilo que deve constar no edital. Qual é o objeto, qual é o valor, quem pode participar, quem não pode participar, qual a matéria que vai ser contratada, qual o objeto do contrato, como é o processo licitatório, a forma de apresentação das propostas técnicas de preço. O edital ele define de forma detalhada, inclusive a forma de julgamento, né? O edital, nós não vamos repetir aqui, mas o julgamento na licitação, o julgamento técnico é realizado por uma subcomissão técnica composta por profissionais de comunicação, de publicidade. São profissionais que estão dentro da própria administração pública, como são profissionais que estejam sem vínculo com a administração pública. A própria lei define que, no mínimo, um terço desses profissionais deve ser sem vínculo com a administração pública. E se a administração pública não tiver profissionais dessa área, pode ser convidados todos os profissionais de fora. Nós já tivemos inúmeras prefeituras aqui do interior de São Paulo que não têm profissionais da área com vínculo com a prefeitura. Então, de forma justificada, foram indicados profissionais de fora. Muito bem. Então, o edital ele é bastante importante, claro, e ele deve repetir o que está no termo de referência e no estudo técnico preliminar. E tem aí a matriz de risco, que é uma planilha onde a própria administração pública avalia quais são os riscos de uma má contratação, tanto para a administração pública quanto para a agência que vai prestar serviço. Quais são os riscos de uma má elaboração de um termo de referência, uma má prestação de serviço, a incapacidade da agência de cumprir o contrato. Então, é um mapinha que avaliado previamente, mas através isso internamente em cada administração pública. Todos esses documentos, todos, devem ser encaminhados, antes de mais nada, para o Portal Nacional de Contratações Públicas. É um grande arquivo, vamos dizer assim, um grande portal que recebe todos os editais, licitações do Brasil inteiro, de todas as áreas. E é lá que os interessados têm acesso. Entra no portal e procura o edital da Prefeitura de Avaré. É uma grande cidade do interior paulista,
que coincidentemente é a minha. Tá? Muito bem, acessa lá e baixa qual é o edital. Edital de Campinas, o edital de Maringá, o edital de Ponta Porã, tudo está lá dentro desse portal. E é dentro do portal que ele é tornado público, ele é publicado. Muito bem. Então, esse é a primeira parte. Vamos lá para o segundo. Processo licitatório, agora, Paty. Muito bem. Em primeiro lugar, tem que ver se o órgão público tem a dotação orçamentária para aquela contratação, né? Então, vamos imaginar que já tem dotação orçamentária, está previsto legalmente, senão tem que ter um projeto de lei vamos dizer, da Câmara Municipal, né, criando um orçamento específico para publicidade que vai para o prefeito, ele sanciona, volta depois e aí toca o barco. Isso eu estou antecipando alguma coisa. Muito bem. E nesse processo licitatório tem o conteúdo do edital, qual é o objeto, quem pode participar, data, e local e hora da apresentação, prazo mínimo da divulgação do edital e a realização da primeira sessão, agora, são de 35 dias úteis. Pela 8666, eram 45 dias corridos. Hoje são 35 dias úteis, né? O que, calculando, dá mais ou menos 45 dias corridos, 50 dias corridos. A apresentação das propostas continua na regra da 12232. Apresentação da proposta técnica composta do plano de comunicação via não identificada, ou seja, aquela campanha simulada, né? Existe o conjunto de informações que é capacidade de atendimento, cada agência demonstra os seus profissionais, as pesquisas que ela compra, a sua estrutura técnica, apresenta repertório, são casos que ela já desenvolveu para outros clientes, que ela apresenta como exemplo da sua qualidade técnica, e relatos de soluções de problemas. Eu atendi um cliente que tinha um problema eh, de, de recolhimento de tributos, né? E a minha campanha, que é essa, solucionou o problema. E o cliente atesta. Então, essa é a proposta técnica. Depois vem o preço, é a proposta de preço que estabelece como é que a agência será remunerada, qual é a proposta da agência. Esse é um ponto fundamental, porque nós temos que lembrar que de uma verba publicitária que vai para a licitação, por volta de 70%, um pouquinho mais, vai para a mídia, vai para veículo. Outros 15% são produções externas, produção gráfica, produção digital, produção cinematográfica, produção de som e daí para frente. E apenas residualmente, em termos de honorário, que o cliente paga para a agência, os 15%, que é pela tabela do Sindicato das Agências de Propaganda da sua base territorial, com eventuais descontos, e honorário sobre produção externa intermediada pela agência. Todas essas disposições estão na lei, nas normas padrão, item 3.61 em diante, incorporados ao sistema legal por força de um outro decreto, 4563, que alterou e incluiu a forma de remuneração. E isso é o que que a agência recebe do cliente. A agência tem uma outra remuneração que é paga pelo veículo, não é pelo cliente, que é os 20% de desconto de agência sobre o valor da mídia contratada com a intermediação da agência. Nós temos que lembrar sempre que pode parecer que a mera intermediação da agência funciona mais ou menos como se fosse um corretor de imóveis, né? Juntou as duas partes, saiu o negócio, o corretor tem uma comissão. Propaganda não. Propaganda, a agência cria a peça, a campanha, mas a produção da peça ela vai intermediar indicando três fornecedores. Vai ter que optar, escolher fornecedores qualificados. E mais do que isso, ela vai fazer a supervisão, todo o acompanhamento da produção realizada por esse terceiro, para ver se ele está realizando o trabalho tal como foi contratado. Então, é um trabalho que não é mera aproximação das partes, ela faz o acompanhamento da produção.
Na hora de contratar mídia, a agência faz um trabalho altamente técnico de planejamento de mídia. Ela vai usar a equipe técnica dela de mídia, vai ter que utilizar pesquisas de mídia que ela compra a preço de ouro junto a institutos especializados, como Cantar Ibope, IVC, Marplan, Nielsen, Ipsos e tantos outros. E aí, daí porque o veículo paga para ela os 20% de mídia, que é o desconto de agência. Muito bem. Então, na hora de fixar o valor da remuneração da agência, é importante que a administração pública saiba tudo isso. Não parecer que vai entrar uma verba de 5 milhões e isso vai integralmente para a agência. Não vai. Né? A agência vai receber honorários sobre a tabela de custos internos e vai honorários sobre produção externa, porque a mídia quem paga o desconto de agência, essa remuneração, é o veículo. E aí tem um outro detalhe. O artigo 19 da Lei 12.232 mudou a forma de emissão da nota fiscal de veículo. Antigamente era assim: a agência fazia intermediação na contratação do veículo, o veículo realizava a mídia, divulgava, emitia a nota fiscal dela de 100% contra o cliente pagava o veículo através da agência, a agência pagava o veículo 100% e emitia a agência contra o veículo uma nota fiscal de 20%, que era o desconto de agência. Só que aí tinha um problema. Quando o veículo recebia do cliente 100%, ele era tributado nos tributos que é incidentes, né, que são as contribuições sociais, ele pagava sobre 100%. Mas quando ele ia devolver para a agência 20%, ele queria descontar aquele valor que ele tinha pago sobre 100%, e 20% era da agência. Só que na hora da agência receber, a agência queria receber os 20% e o tributo sobre os 20% ela teria que pagar, senão ela pagaria em dobro. Para eliminar esse problema, no projeto de lei que redundou na 12.232, foi inserido um artigo 19 que estabelece o seguinte: o veículo vai faturar contra o cliente apenas a parte líquida, 80%, deixando que a agência fature contra o cliente dos restantes 20%. Mas quem está pagando esses 20% não é o cliente, ainda que fisicamente é. Mas esses 20% o veículo tirou do bolso dele e distribuiu para a agência de propaganda como desconto de agência. Então, essa é a forma diferenciada, né, que houve agora. A agência também emite contra o cliente anunciante os 20% sobre o valor da mídia contratada. Portanto, nós Doutor temos que Paulo, lembrar, sim. nós temos 7 minutos aí para concluir. Então, provavelmente a gente deve ultrapassar um pouquinho o horário, pessoal, mas fiquem à vontade para cumprir a agenda. No final, a gente vai falar aí um pouquinho do guia, da divulgação, né, desse novo guia. Então, só para deixar claro aí, por conta de agenda, eu sei que hoje as agendas são um problema, questão de horário, só para a gente poder concluir com um pouquinho de tranquilidade, tá bom, doutor? Tá. Vou dar uma acelerada aqui, então. Além do que eu falo demais, todo mundo sabe. Bom, tem um outro problema. O tipo de licitação é melhor técnica e técnica e preço. No caso de técnica e preço, o preço é estabelecido como forma complementar ao edital. Existe uma proposta de preço que deve ser com base nas normas padrão, tá? Então, é vencedor do certame aquela agência que tiver a média ponderada entre técnica e preço. Em média, o peso da técnica é 70 e o peso do preço é 30. Então, é a média ponderada. No caso de melhor técnica, quem apresenta o preço que vai pagar é a própria administração pública. Não há proposta de preço. Quem diz é o seguinte: quem vier me prestar serviço vai receber honorário sobre a tabela do sindicato com desconto de 30% e honorário sobre produção externa, que seria 15% o máximo, vai receber 12%. É o preço, ponto final. Quem quiser participar, participa. Quem não quiser, não participa. Ponto final. Então, é assim, tá? Vamos entrar na habilitação.
uma das coisas que a habilitação trouxe como novidade é a exigência de apresentação de balanço dos dois últimos exercícios. A gente precisa tomar muito cuidado, porque antigamente era do último exercício, agora é dos últimos dois exercícios. Eu não vou poder entrar em detalhe pelo tempo que nós vamos ter aí bastante pequeno. Recurso nós já falamos, pode pular, Paty. Pode pular o próximo. É o que nós já falamos. Bom, a interposição de prazo continua agora 3 dias úteis, antigamente era 5, agora são 3 dias, e deve atender exatamente o que o 1433 ele estabelece aí. Nós já falamos sobre antinomia jurídica em questão de interposição de recurso. E só para finalizar, a duração dos contratos de serviços publicitários. Pela Lei 8666, os serviços de publicidade são tidos como de natureza contínua, são serviços altamente especializados e, naquela época, eram prorrogáveis até 60 meses e, excepcionalmente, por mais 12 meses, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 57. Da 1433 mudou. Existe a possibilidade de prorrogação do contrato até 10 anos. Tá? Pode começar com um contrato de 5 anos se tiver um orçamento plurianual e desde que justificada a vantajosidade para a administração pública de contratar já por 5 anos. Isso não garante, entretanto, que esse contrato vai durar 5 anos. Se no primeiro ano seguinte não tiver verba, não tiver orçamento, não prorroga. Então, a nossa sugestão sempre é o seguinte: se faça o contrato por 12 meses, o edital é por 12 meses, prorrogável na forma da Lei 1433 por até 10 anos. Então, existe, e aí fica bastante a critério da administração pública. Se a agência vem prestando um bom serviço, existe a vantajosidade técnica. Se ela está sendo remunerada de acordo com o edital, existe a vantajosidade na manutenção do valor ou percentual de remuneração da agência. Então, essas são os principais fundamentos, né, que a gente está explorando. E eu queria dizer para vocês, esse guia que nós estamos lançando, nós elaboramos há alguns anos atrás, já prevendo a dificuldade da própria administração pública, principalmente das cidades menores do Brasil inteiro, porque essa nova lei, a Lei 12.232, o processo licitatório é diferente de todos os demais processos licitatórios que a administração pública tem. Então, muitas vezes, o profissional de direito, o procurador jurídico de uma prefeitura, ele conhece amplamente todo o direito administrativo, licitações, mas em publicidade ele tem dificuldade porque ele fazia edital, uma licitação a cada 5 anos, com regras muito específicas, totalmente diferentes do usual. Vendo essa dificuldade da administração pública, o Sindicato de São Paulo tinha que entrar com impugnações contra editais mal elaborados, exatamente para evitar problemas no futuro. Então, houve o interesse da diretoria do sindicato, já atrás, que a gente facilitasse para a administração pública a orientação de como realizar um processo licitatório. Não só fazendo um guia parecido como esse, como também até elaborando minutas de editais, hoje, minutas de estudo técnico preliminar, de termo de referência, mapa de risco, edital, só o briefing que nós não fazemos, minuta do contrato administrativo, e esse guia hoje atualizado também com a 1433, ele foi elaborado usando uma linguagem mais simples possível, menos jurídica possível. Ele não, se um outro colega nosso pegar, vai ver que não é um livro jurídico, ele é um livro de orientação de como realizar um processo licitatório de publicidade, inteligível também para pessoas, para profissionais que não sejam da área jurídica. Então, vocês vão verificar, a linguagem é extremamente simples, clara, pelo menos é isso que se pretendeu, e o FENAPRO, o Sindicato de São Paulo, continua inteiramente à disposição da administração pública do Brasil inteiro para a gente poder contribuir, elaborando, ajudando
e orientando como realizar um processo licitatório. Muito obrigado. Patrícia, você está sem áudio, mas fique à vontade Estava para abrir. falando aqui para É, variar, a gente é. Mas assim, pessoal, fechamos no prazo cravado na agenda 11h30. Então, mas eu assim, preciso primeiramente, estourar, Patrícia, eu preciso estourar. Eu eu sinto sei que você muito precisa, isso. mas deixa só eu, primeiramente, agradecer muito ao Dr. Paulo por toda essa aula, né? Todo esse conhecimento, que cada vez que a gente ouve o Dr. Paulo, a gente aprende alguma coisa diferente. É, e deixar claro, né, o quanto que a gente, né, está satisfeito de estar trabalhando junto, de estar, né, podendo prover isso para o nosso mercado. Como o doutor já falou aí durante toda a nosso bate-papo, Sinapro São Paulo, como os outros Sinapros, estamos à disposição, né, no que a gente possa ajudar, porque uma das coisas que eu tenho percebido é o quanto, né, dentro do poder público está tendo uma rotatividade de pessoas que não têm o conhecimento para fazer as licitações e tem causado alguns problemas. Então, o nosso objetivo é também ajudar, né, o poder público a entender exatamente esse nosso mercado que é tão complexo, né, que tem bastante situações e que com essas mudanças acaba trazendo licitações que acabam sendo, né, difíceis, caóticas para o mercado. Nós fizemos aí algumas palestras com o Dr. Paulo e em parceria com a PCM. Fizemos na Assembleia Legislativa, onde tinha várias pessoas do poder público. Então, a gente está sempre à disposição para ajudar também na capacitação desses profissionais para que a gente tenha um mercado sadio e que todo mundo possa, né, atuar. Doutor Paulo, muito obrigada, viu? Sempre às ordens. Doutor Paulo, eu preciso só fazer um registro aqui, igualmente, como você tem andado todo o estado de São Paulo e também tem percorrido outros estados do Brasil, fazendo o que é essa live hoje aqui, ela percorre o Brasil também com o nome de Workshop Dica Legal, inclusive em parceria com o vice-presidente do SEMP, o Dudu Godoy, que ele vai fazendo aí vai fazendo esse roadshow pelas cidades no Brasil, um momento até mais amplo, onde dá a possibilidade de participação e trazer um conteúdo ainda mais estruturado de forma presencial. Então, você que esse workshop está rodando o Brasil todo, entre em contato com o teu Sinap para saber onde e quando vai acontecer o próximo. Também eu preciso informar que esse guia ele é disponibilizado de forma gratuita em formato digital para todas as agências associadas ao ecossistema Sinapro-Fenapro. Então, você entra em contato aí com o Sinapro que eles vão disponibilizar. Eu queria, para ser bem justo com quem encaminhou duas perguntas prévias, eu prometi que ia fazer essas perguntas aqui hoje. Eu preciso fazer. Doutor Paulo, assim, se puder ser o mais rápido possível, mas compra direta para municípios pequenos, municípios com orçamento enxuto, é possível contratar uma agência de publicidade por meio da modalidade compra direta? Se sim, qual seria o limite de valor anual aplicável? Essa é uma pergunta. Não só pequenos municípios, qualquer outro município que queira gastar pouquíssimo com comunicação. E a Lei 14.183, ela estabelece lá no artigo 75 que valores são dispensáveis de licitação a contratação de fornecimento de bens e serviços de valores inferiores a 50 mil. Esse 50 mil ele é corrigido monetariamente. Atualmente, esse valor está mais ou menos por 62 mil e uns quebradinhos. Então, pode. Agora, nós temos que lembrar o seguinte: para contratar, no caso de publicidade, serviços disso, primeiro que entra na rubrica publicidade ou comunicação por ano inteiro. Não dá para fatiar, não. Não dá para dizer, vou contratar a Globo por 52 mil, mais a SBT por 52. Ou vou contratar uma produtora por 52, mas outra produtora por 52. Não pode. 50 ou 62 mil hoje é para cobrir toda a publicidade que for utilizada numa campanha.
e é única, não pode ser repetida de forma alguma. Lembrando sempre que, se for publicidade, tem que ser através de agência. O que pode fazer é que a administração pública tem que pegar, nos termos da 1433, três orçamentos de agências de propaganda que tenham já know-how em atendimento de contas públicas, tá? Então, é limitado. O que ocorre muitas vezes, e nós somos muito procurados por veículos de comunicação, é que eles apresentam para prefeituras uma proposta de um trabalho de divulgação da cidade. Por exemplo, nós já tivemos aqui, lá de São Paulo, Vinhedo, ou Valinhos, a Festa da Uva, onde uma emissora apresentou um projeto específico para aquilo. Pode, dentro desse valor, pode, se não tiver o contrato de publicidade em vigor, se for só para aquela finalidade. O que não pode é existe um contrato de publicidade já em vigor e acrescentar mais 52 ou 62 mil. Não, 62 é para o ano inteiro, rubrica publicidade e comunicação. Critério de desempate, alguns editais estão incluindo critérios previstos no artigo 60 de desempate, como, por exemplo, o tipo de desempenho contratual, equidade entre homens e mulheres, programa de integridade. Esse tipo de comprovação é cabível para agências publicitárias? Eu entendo que não, não. Essa é uma das situações onde a lei do 1433, a meu ver, ela é inaplicável. Porque nós temos que lembrar o seguinte: como é que a agência apresenta a proposta? Ela vai apresentar ou uma proposta técnica, do termo melhor técnica, ou uma proposta técnica de preço na técnica e preço. Quando a lei 1433 ele diz que o primeiro instante, se há empate, vai uma nova apresentação da proposta pelos licitantes, ela torna inviável o procedimento. Porque a gente percebe que o procedimento licitatório de publicidade ele é extenso. Ele tem que apresentar um novo briefing, uma nova campanha simulada, desenvolvimento de uma nova campanha, uma nova proposta técnica, uma nova proposta de preço e daí para frente. Segundo, se é uma proposta de preço, uma proposta técnica, não existe proposta de preço. Já é apresentada o preço quanto pela administração pública, quanto ele vai pagar. E se é técnica e preço, é a média ponderada. Então, entre a somatória de técnica e preço, nos seus pesos respectivos. Então, é inviável que haja, por exemplo, um contrato ou um edital, emergencial ou não, de melhor desconto, maior desconto. A lei não prevê, pelo contrário. No caso de publicidade, só existe técnica, melhor técnica ou técnica e preço. Então, essas disposições da 1433 para desempate, a meu ver, são inaplicáveis em publicidade. Já no edital, a gente prevê o seguinte: em caso de empate, vai ser vencedor aquele que foi vencedor na ideia criativa, ou depois no plano de comunicação, de uma forma ou de outra, ou no desenvolvimento do raciocínio básico. Ali já está bem previsto e já está muito bem atendido. A 1433, essa forma de desempate, ele serve para outras atividades e outras compras. Em publicidade, não. Obrigada por vocês estarem aqui, para a gente poder estar, né, dividindo todo esse conteúdo. Mais uma vez, obrigado, doutor Paulo, por compartilhar com a gente. Parabéns pelo guia, ficou maravilhoso. E como a gente já falou, tudo vai ser disponibilizado para as nossas agências associadas.